Você sabe o que é constelação sistêmica familiar? Nós vamos falar sobre o sistema familiar hoje. Nas constelações familiares, o termo constelação familiar refere-se a um grupo de pessoas de um clã familiar, incluindo as pessoas vivas naturalmente de hoje e também as que vieram antes, os ancestrais. Normalmente se esquece dos ancestrais, daqueles que tiveram destinos difíceis, destinos trágicos, pessoas que foram esquecidas, pessoas que não tiveram grande relevância ali por algum motivo e literalmente foi deixada de lado. Mas o que acontece? Existe uma rede que interconecta todos nós, passando de geração a geração os sentimentos, as emoções, as boas e as ruins. Vamos falar de interdependência. O que isso significa dentro do sistema familiar? Por exemplo, uma pessoa tem uma força dentro de uma família. Ela tem o seu papel, a tia, o tio, o vô, a avó, a mãe, o pai, cada um tem a sua força. Essa força, quando o ente querido parte, essa força ela continua acontecendo dentro do sistema familiar, mesmo que nós não percebamos. Então, se essa pessoa parte e ela, por qualquer motivo, tem uma grande alegria e deixa uma energia boa dentro dessa família, eu estou falando energia para que a gente perceba de uma forma mais lúdica, porém ela deixa uma força mesmo. Essa força, ela vai ser dada por alguém. Se for positiva, ok, tá ótimo. Mas e se for uma força negativa, uma força de uma grande tristeza, uma força de um grande medo, uma força de uma grande frustração? Essas coisas ninguém quer herdar. Porém existe, estão aí. Isso é o que acontece quando um ascendente herda uma força, seja ela positiva ou negativa. Agora nós vamos falar sobre o pertencimento. Todos pertencem numa família. O que isso quer dizer? Se você teve um antepassado lá atrás que foi excluído porque teve uma doença grave e contagiosa, esse ente passado, ele tem que ser honrado. De que forma? Quem esteve lá atrás com ele ter cuidado bem, ele ter se sentido acolhido, ter se sentido respeitado. Mas se por algum acaso ele não foi bem tratado lá atrás e ele morreu com esse sentimento de grande tristeza, de abandono, de não ter sido cuidado devidamente, de não ter se sentido pertencente a esse clã, essa dor fica lá e algum ascendente mais adiante vai herdar essa dor, não saberá de onde vem, vai sofrer até que ele passe por alguma terapia e consiga perceber o que está acontecendo com ele, possa honrar aquele antepassado e conseguir se liberar dessa dor e seguir a sua vida mais feliz e contente como deve ser. Agora nós vamos falar da hierarquia. Essa ordem, ela é muito importante, porque ela é uma base muito forte, um alicerce bastante sólido para que nós tenhamos uma maior harmonia na família. O que isso quer dizer? Quando um ente, por exemplo, um filho desrespeita um pai, porque o pai é alcoólatra. O pai pode ser o que for, mas ele é o pai. E mesmo que esse pai esteja desequilibrado, falando um monte de besteira, o filho tem que aceitar, sair de perto e fazer a sua vidinha, mas respeitar esse pai. Ah tá, mas o meu pai é grosseiro, ele bate em mim. Aí é outra coisa. Mas de qualquer forma, tem que haver o respeito por esse ser, porque ele é um ser doente. Quando eu respeito a hierarquia, eu consigo andar pela vida com mais leveza, sem carregar os fardos que são dos meus pais e não os meus, respeitando a dor deles, não tentando salvá-los. Vamos falar agora sobre equilíbrio, que é a terceira grande ordem do amor. Todos no clã familiar têm o seu lugar, têm que respeitar a hierarquia, porém tem que haver equilíbrio também. As relações têm que ser assim, pela justa razão. Eu te dou e você me dá. Porém, muitas vezes nós não conseguimos, numa mesma relação, dar de volta tudo aquilo que nós recebemos, mas tem que haver um equilíbrio médio. Por exemplo, se por um acaso eu tenho um irmão ao qual eu ajudei de todas as formas, fiz tudo o que eu pude, dei casa, dei trabalho,
procurei auxiliar em todas as suas necessidades para que ele recomeçasse a sua vida. E ele não me retribui, eu vou ficar com aquele sentimento de que ele está em dívida comigo. Como é que acontece um equilíbrio aí? O correto seria que ele, no mínimo, honrasse tudo aquilo que eu dei e fizesse algo de bom da vida. Porém, quando isso não acontece, fica aquele sentimento de tá me devendo algo. Como é que ele pode me retribuir? Se ele não me retribuir, dependendo da minha consciência, eu vou acabar recebendo isso de alguma forma pela vida. Porém, deve haver esse equilíbrio sempre que possível de ambas as partes. E assim é com os pais também. Os filhos nunca poderão devolver aos pais aquilo que eles receberam, porque eles receberam só a vida. Então vamos supor que o pai foi ruim, tratou mal, não sei o quê. Ainda assim, os pais deram tudo, porque deram a vida. É uma lei que parece meio desequilibrada quando você está falando de uma pessoa que teve um pai e uma mãe ruim, ou um professor ruim, mas é uma lei. Independe de ter sido bom ou ruim, nós temos que aprender com tudo isso e seguir a vida adiante. Percebem? É muito interessante. As leis, quando você começa a vivenciar as constelações, quando você começa a perceber no campo aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, que você sequer tinha ideia, você começa a perceber que essas leis fazem todo o sentido e que elas podem sim te ajudar a andar pela vida muito mais leve, muito mais feliz. Porque você se libera de muitas coisas pesadas e a vida se torna muito mais interessante. O sistema familiar é um todo, é a grande família, é a consciência da família, a consciência familiar. O que mais que nós podemos tirar? Que essas ordens, elas nos ajudam a entender melhor a história da família, ficamos mais compreensivos, nós passamos a olhar para todos de uma forma muito mais amorosa, respeitosa, carinhosa, e a vida fica mais leve, não se torna um fardo tão pesado para carregar. Percebendo o todo, percebendo a família, incluindo todos, fazendo com que esse clã familiar tenha o seu lugar de respeito na sua história e que essa é a história certa para que você desenvolvesse como ser, para que você cumprisse aqui a sua meta de evolução, de crescimento como ser, liberando-se de tudo aquilo que te amarrava, que te prendia, que te fazia ficar emaranhado em histórias difíceis. Eu acho que é o grande ganho dessa grande prática, dessa grande técnica que é a constelação familiar sistêmica. E é por isso que eu trabalho com as constelações familiares sistêmicas e olho com grande amor para o clã das famílias com as quais eu vou interagindo nesses trabalhos. É muito bom. Tudo de bom, galera. Muito obrigada por estarem aqui comigo, me escutando. Se vocês gostaram desse conteúdo, se ele foi útil para vocês, aproveitem ao máximo, passem para os amigos que pode ajudar, passe para os colegas, faça com que a família de vocês conheçam essa abordagem tão incrível e possam se beneficiar também. Aproveita e se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações para vocês receberem mais informações sobre essa técnica incrível. Se quiser os nossos contatos para uma sessão também serão muito bem-vindos, venham, eu vou ter imenso prazer em atendê-los. Os contatos estão aqui no descritivo desse vídeo, é só acessar e-mail, WhatsApp e a gente se comunica e marca aí uma sessão bem legal. Tudo de bom, prazer, sejam sempre bem-vindos.